eu guardo excelentes recordações dos 3 anos que eu estudei no Colégio Rio Branco. Eu fiz o colegial, né, que seria hoje o ensino médio. Eu estudei nos anos de 1979, 80 e 81, e eu guardo as carteirinhas da minha passagem no Rio Branco, carteirinha da primeira série do ensino médio, né, o segundo e o terceiro. Tem aqui a minha foto, para quem é curioso, a minha foto em 79, com uma camisa do Cosmos, gente. E tenho também outra recordação, porque eu acho que essa minha veia jornalística começou a nascer aí, porque nós fazíamos na escola um jornalzinho, né? Eu estudei na área de humanas, mas tinha ótimos amigos em biológicas, né? Eram 2 classes que se conversavam muito. E a gente criou uns personagens. Isso aqui era tudo desenho do Douglas Bom Cristiano, que estudou comigo. Então ele fez, ó, eu aqui, o Douglas é esse aqui. E aí era uma mistura de humanas com biológicas. Era um jornalzinho que a gente distribuía na classe, uma das minhas primeiras experiências jornalísticas. E lembro muito da biblioteca, né? Lembro de visitar muito. E com certeza no meu período no Rio Branco, eu li quase tudo, eu não vou dizer tudo que seria um exagero, mas eu li quase tudo de Agatha Christie. Na hora do intervalo, eu não gostava muito de fazer esporte, né? Era uma criança que era sempre o último a ser escolhido em qualquer modalidade, era uma negação. Então, eu acho que até para não entrar, tá faltando um, entra aí, Marcelo. Eu acabava indo para a biblioteca e aí peguei o gosto por esses livros, romances policiais, de suspense, e escrevi muita coisa, né, nessa área que eu gosto bastante. Dos professores, olha, eu lembro do nome de vários, porque todos me marcaram demais, né? O professor Tomé de História, o Cacá, né? O Carlos Alberto de História também, o professor Torres de Inglês, e professor Miguel de Matemática. Foram professores excelentes. Professor Daniel de Literatura, que me fez me encantar por literatura. Professor Perides de Geografia, professores espetaculares, maravilhosos. Inclusive encontrei outro dia não, já faz um tempinho, o professor Torres no supermercado aqui perto de casa. Foi um momento de muita emoção, né? Ele se lembrou de mim, nós conversamos bastante. Dos colegas, a gente geralmente, né, tem os colegas que nos acompanham mais na vida, são os da faculdade. Mas vários colegas do Rio Branco eu vejo, não vou dizer hoje em dia, né, com a vida maluca que a gente leva, não dá para ver sempre, mas nós já fizemos vários encontros, de vez em quando a gente troca mensagens, né? E é um orgulho quando a gente pega um amigo do Rio Branco, como o Renato Kifuri, e vê ele dando entrevista todo dia, agora como presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, ou outra amiga também, a Ana Lúcia Martucci, que também fez biológicas, agora sendo nomeada desembargadora. Então, uma alegria a gente ver o que aconteceu com essa turma de amigos, né, dos tempos do Rio Branco. Quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser piloto de avião, né? Esse era o meu sonho, porque eu tinha muita curiosidade por gostar de geografia, de história. Eu tinha muita curiosidade de conhecer o mundo, eu queria viajar, eu queria conhecer todos os países do mundo. Então eu falava, vou ser piloto de avião, vou ser piloto de avião. Em determinado momento da minha vida, o meu pai, né, tinha uma prima jornalista, foi diretora de redação da revista Cláudia. Ela mandava sempre para o meu pai cartões postais de lugares em que ela tinha ido trabalhar. Chegava cartão postal da Alemanha, do Japão, do Nepal. E eu ficava encantado, falei, nossa, mas ela conhece todos esses países? E aí que me bateu, né? Falei assim, puxa, eu gosto de escrever e gosto de ler. E ela faz isso, né? Essa é a profissão dela e ela viaja o mundo inteiro. Então eu não preciso ser piloto de avião, que de repente vai sempre fazer a mesma rota, vou ser jornalista. E aí, nesse insight, é que comecei a ler cada vez mais, comecei a fazer esses jornaizinhos na escola e deu certo, virei jornalista. E já são quase 40 anos de profissão. Sempre que me perguntam, né, o que eu seria se não fosse jornalista, a resposta é sempre a mesma. Eu digo que eu seria uma pessoa muito triste. Eu digo isso porque eu amo a profissão que eu escolhi, eu amo a carreira que eu fiz, né, os lugares em que eu trabalhei, as reportagens que eu escrevi, sempre procurando a verdade, a ética, o respeito às pessoas,
o engrandecimento da cultura, da educação, dos valores, né? Sempre tive essa preocupação de fazer com que a gente sempre saísse melhor depois de uma leitura de um texto. Então, eu acho que os desafios hoje são piores do que eram quando eu comecei, porque hoje a verdade ela está sendo bombardeada com essa questão de fake news, que as pessoas querem acreditar em mentiras, né? As mentiras têm um arsenal por trás de disparos, né, para enganar as pessoas. A vida do jornalista ficou cada vez mais difícil, né? Nós somos para a liberdade ser atacada, para a democracia ser atacada, o principal ponto é o ataque ao jornalismo, o jornalismo profissional, o jornalismo sério. Então a gente tem sofrido muito nos últimos tempos, mas é só um desafio que aumenta, né? Porque o trabalho do jornalista nunca foi fácil, mas em compensação nunca foi rotineiro. Eu digo que eu sempre saía de casa sem saber exatamente o que eu ia fazer, para onde eu ia, e esse é um encantamento, que às vezes você está indo, você fala assim, bom gente, até o jantar, né? Daqui a pouco eu estou de volta, e você varava a noite, tinha que correr em casa para pegar uma mala, para fazer uma viagem. Isso sempre me encantou bastante. Acho que é uma das minhas principais alegrias.